Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Durocar estamos aqui para fazer a terceira roda de histórias, onde falaremos das raças não sementes. Agora vamos falar dos Goblins aqui no Koja no WoW. No dia 3 de outubro de 2015, às 21 horas, na twitch.tv/KojaGamer, eu, juntamente com meu amigo Durocar da White Wolf Clan, fizemos a terceira roda de histórias, onde falamos das raças não sementes, dando continuidade às nossas lives de lore, as rodas de história. Para que a live gravada não ficasse muito grande, eu dividi as raças não sementes em 4 partes. Este é o quarto vídeo que fala sobre os Goblins. Venha comigo e com o Shift Durocar conhecer mais sobre a lore do World of Warcraft. Vamos entrar na última parte do lore. Nós vamos falar sobre Goblins agora. Depois, no final, nós vamos tirar dúvida, pessoal. Vamos ficar batendo um papo aí com o pessoal se terminar cedo a live, que vai terminar. E antes da gente falar de lore, o que a gente tem que lembrar, seu Shift Durocar? Por favor, lembra aí do lore canônico e não canônico. Usamos sempre aqui na live lore canônico e não canônico, porque um completa o outro, né? A Blizzard, ela considera lore oficial muito do que ela põe no World of Warcraft, ou quando ela lança algo oficial. Provavelmente esses algos oficiais que eu estou dizendo aqui, ela lança lá no site da Blizzard para você fazer um download, uma série de PDFs e tudo mais. Partes de comics, partes de RPG de livros, até partes de livros de autores famosos não são considerados oficiais. O RPG com certeza 100% não é considerado oficial, mas como o RPG ele tem que criar na mente do narrador ou mestre a maior quantidade de detalhes, porque o mestre tem que colocar isso na cabeça dos outros demais jogadores, ele é um conteúdo muito detalhado. E o RPG de mesa ele surgiu antes do World of Warcraft, do MMO. Então é onde a gente tem os maiores detalhes para contar para vocês. Mas a Blizzard de qualquer momento pode usar e pode não usar. Quando ela usar, se ela pegar provavelmente de algum conteúdo, né, comics ou RPG de mesa, talvez ela mude uma vírgula ou outra, talvez não, ou talvez ela recrie. O que é importante é que ela sempre avisa quando ela vai fazer isso e ela avisa da onde ela tá pegando. O que é fantástico, porque aí todas as franquias que a gente tem, né, relacionadas a Warcraft, elas se conversam. Goblins é uma raça muito legal, eu gosto muito de falar sobre Goblins. Os Goblins em si, eles estão presentes no lore do Warcraft desde o Warcraft 1 RTS. No Warcraft 1 RTS ele é só mencionado em quest, não tem unidade para você jogar. No Warcraft 2 RTS já aparece aí alguns Goblins, né? E aonde está o lore deles, como que eles surgiram, né? Os Goblins, eles já estavam aqui. Existe uma especulação muito forte que algum deus antigo, que até a gente vai falar, que até esse deus antigo que existe, ele é muito assim, especulação mesmo, mas eu acho que, na minha opinião pessoal, eu acho que ele vai se tornar real em algum momento, tá? E a especulação que tem no RPG é que algum deus antigo se utilizou da criação que os titãs estavam fazendo de gnomo, pegou esse gnomo aí e deu uma transformada nele. Porque assim, os titãs, quando eles prenderam os deuses olha o que antigos, você tá falando, hein? O pessoal da Aliança vai começar a falar que Goblin é rascunho de gnomo, hein? Os deuses antigos, quando eles precisavam criar engenhocas, maquinário e tudo mais, eles começaram a criar lá os primeiros gnomos, né? Os gnomos de metais, igual a gente que já conversou na live. Os titãs, você falou os deuses antigos, os titãs. Os titãs mesmo, eles criaram lá os gnomos de metais. Em algum momento, algum deus antigo pegou esse gnomo de metal e deu uma remodelada nele e surgiu o que a gente conhece hoje de pequeno goblin, tá? Hobgoblin, goblins, né? Esses goblins, os deuses antigos queriam usar para os mesmos propósitos que os titãs estavam usando os gnomos, né? Então, assim, já que você tem uma unidade que está te criando engenhocas, eu vou criar uma unidade para mim também que vai criar as engenhocas para mim. Ponto. Esse era o principal ponto. Tá, ponto. O Dulator fez uma pergunta que é legal.
isso foi depois da maldição da carne, depois que os gnomos tiveram a maldição, não, depois que os mecha-gnomos tiveram a maldição da carne, os Old Gods pegaram essa carne e transformaram em goblins, ou foi durante os mecha-gnomos ainda? Não, foi durante os mecha-gnomos, tá? Foi os mecha-gnomos que podemos dizer assim, eu não gosto de afirmar isso, mas eu vou usar isso em forma de especulação, mas foi um mecha-gnomo que foi assimilado por um deus antigo, e ponto, né? E ele, quando saiu essa assimilação, saiu o primeiro Goblin, verde do jeito que a gente conhece hoje. Esses Goblins, eles tinham a intenção de criar aí as engenhocas para os deuses antigos. Como os deuses antigos estavam aprisionados, mais influenciavam ainda nos seres de superfície, eles queriam criar algumas coisas para eles, ou até maquinário, igual os titãs estavam fazendo. Porém, a gente tem um grande porém aí, tá? Esses Goblins, eles ficavam numa região que hoje a gente conhece como Kezan, só que Kezan ainda nessa época fazia parte do Main Island, quando o continente todo era um só. Kezan virou uma ilha por causa da explosão do continente único, tá? Quando tinha um continente único, existiam sim ilhotas ao redor, mas não é o caso de Kezan, fazia parte do Main Island. E esses Goblins que foram criados, assimilados, ficavam lá em Kezan, tá? Só que aconteceu o seguinte, antes dos Goblins conseguirem evoluir um pouco mais, porque eles eram criaturas burras, né? Criaturas totalmente assim, desprovidas de inteligência, não era igual o gnomo. Em algum momento na assimilação, quando eles se tornaram Goblin, a parte da inteligência foi embora. E eles eram burros. Até esse deus antigo tentar em algum momento evoluir isso, a gente tem um evento que acontece nessa região de Kezan que a gente conhece hoje, que é uma invasão de Troll. É uma invasão tanto de Forest Troll como de Jungle Troll, tá? Esses Trolls viram essas criaturas e escravizaram elas, tá? E esses Goblins viraram escravos. Os Trolls, eles queriam começar a escavar essa região, e Troll não gosta muito de buraco, né? E os Trolls queriam começar a criar as suas tumbas, né? Eles queriam criar assim sarcófagos, mas eles não gostariam de colocar a mão na massa. E aí eles começaram a usar esses Goblins, né? Ó, vai lá e começa a cavar. E os Goblins escravos começaram a cavar. Eles começaram a cavar uma região de Kezan que chama Undermine, tá? Depois ficou conhecida como Undermine. E nessa região de Undermine, eles descobriram um metal. Começou a surgir. Então esses Goblins, tá? Eles começaram a escavar aí uma região que depois ela ficou conhecida como Undermine, e eles acharam um metal que é o Kajamite, tá? O primeiro Goblin pegou esse metal, né? E levou para os Trolls, para os Jungle, os Trolls da selva e os Trolls da floresta que estavam lá em cima escravizando eles. Os Trolls gostaram desse metal, né? E eles começaram a utilizar esse Kajamite nos seus rituais de voodoo, tá? Nesse momento, os Trolls eles meio que deixaram para trás a ideia de construir as catacumbas e fizeram da região de Kezan um grande centro de escavação desse minério, tá? E aí, quanto mais eles começaram a cavar, mais fundo da terra, quanto mais contato eles começaram a ter com o Kajamite, eles começaram a mudar. Eles começaram, de certa forma, o metal, o Kajamite começou a deixar esses Goblins mais inteligentes, tá? Eles começaram a recuperar a sua inteligência e eles começaram a evoluir. Eles começaram a ter pensamentos de liberdade, pensamentos de rebelião, né? E eles começaram a fazer o seguinte: olha, como os Trolls não gostam de vir aqui, eles não sabem o que a gente está fazendo. E eles começaram, lá no centro de Undermine, tá, a criar um mini exército e se armar, né? Os Goblins começaram a se armar nesse Undermine. Até que teve um momento que eles acharam que eles deveriam se rebelar, eles já estavam prontos, e aí saiu um efeito formigueiro de Undermine. Esses Goblins, eles saem, eles se rebelam, eles matam muito dos Trolls, e acontece um efeito contrário. Eles começam a escravizar os Trolls, tá? Ao contato com o Kajamite, eles começaram a ficar inteligentes em matéria de criações, mas
de uma certa forma, de criações meio loucas, né? Coisas meio caóticas, né? É aí que a gente tem um ponto no lore que tem muitos indícios que talvez esse metal aí seja alguma coisa relacionada a um deus antigo, porque eles ficaram inteligentes, mas eles ficaram meio loucos, né? Eles começaram a criar aí invenções explosivas, muitas vezes até se sacrificando, né? Eles começaram a ficar viciados em explosões e destruição em massa, né? E isso, os trolls vendo isso, de início eles ficaram com medo, falaram, nossa, homens bombas, né? O que está acontecendo aqui? E eles se consolidaram ali em Kezan, e eles começaram a fazer as suas vilas e as suas fortalezas, né? Os goblins, eles têm uma necessidade, a ganância e o vício deles vem do monetário, em grana, né? Eles são viciados em dinheiro, né? É aí que vem o vício dos goblins, por causa também do Kajamite. O vício deles se tornou gold, ouro. Então eles fazem tudo por ouro, tá? E aí eles começaram a prosperar ali na região de Kezan, tá? A gente tem uns eventos, agora a gente vai dar um pulo cronológico. A gente tem uns eventos de Sundering, Kezan é arremessado para o oceano, né? Não fica mais sendo parte do Main Island e tudo mais. E os Goblins, longe do continente, decidem voltar, tá? Ainda antes de voltar, eles começam a decidir como que eles vão se organizar. E é aí que nascem os cartéis Goblins, tá? Um dos principais cartéis, e aí eu vou precisar da ajuda do pessoal aí que está traduzindo, é o Steam Riddle Cartel, tá? Daqui a pouco vai sair a fotinho da bandeira aí do Steam Riddle Cartel, né? O Steam Riddle Cartel, ele foi o primeiro cartel que foi para o continente, né? O continente em si. E ele se expandiu de uma forma gigantesca, tá? Ele se expandiu de uma forma tão grande que eles começaram a vender os seus serviços para quem pagasse mais. E o Barba Brown está falando que é cartel Borraquilha. Boa, legal. E aí, esse cartel, né, Borraquilha, vou começar a usar esse nome, tá? Já que o pessoal tá falando aí. Começou os eventos de guerra, e aí eles falaram assim, a gente pode lucrar com a guerra. A guerra que eu tô falando é a Grande Primeira Guerra, é a invasão da Horda Órquica em Azeroth, tá? E aí eles começam a invadir, né? Esses orcs, quando eles começam a invadir, os goblins começam a prestar atenção na guerra. Falam assim, bom, vamos observar de longe aqui o que esses orcs querem. Bom, eles gostam de destruição, eles estão levando vantagem. Então vamos ver se eles querem os nossos serviços. O cartel, o Borraquilha, então, manda o seu primeiro emissário, né? Esse seu primeiro emissário, ele vai falar com o Black Hand, né, que era o primeiro War Chief na invasão do Warcraft 1, e aí o Black Hand mata esse Goblin. Ele vê o Goblin e mata o Goblin. Não quer nem saber, porque o Black Hand, né, o Black Hand olha e fala assim, quem é você? Né? Esse anão aqui mata e morre. E aí, então, o cartel Borraquilha, ele tira o pé do acelerador e fala, opa, não vamos falar com esses caras aqui não, porque não vai dar muito certo. E ele começa a se preocupar, então, em expandir em locais onde a guerra, em certo momento, não pegou, tá? É em meados, quando o Ogryn Doomhammer assume o manto de chefe guerreiro, matando o Black Hand, né? E aí o Steel Widow fala assim, opa, é um novo líder, vamos mandar um outro emissário pra ver o que acontece, né? E aí ele manda um outro emissário do cartel, e aí o Doomhammer, já mais sensato, mais estrategista, ele fala assim, bom, vamos ver o que esse cara tem pra falar. E aí o Doomhammer, ele não tem suporte aéreo, o Doomhammer, ele não tem apoio naval em Azeroth, e os Goblins conseguem colocar para eles plataforma de petróleo, Zeppelins, né, e um esquadrão explosivo, né, aquele esquadrão bomba. Se você jogou o RTS2, você sabe do que eu tô falando. Você tem os Goblins lá, os Zeppelins, você tem os esquadrões bombas, né, e você tem as plataformas de petróleo.
E aí o Doomhammer decide pagar por isso. E os Goblins, e principalmente esse cartel, né, Borrachilha, fica lá em cima, né? Fala, opa, era tudo que eu queria. E eles realmente enchem o bolso de ouro. Como os orcs, eles não estavam interessados em ouro, muito boa parte do ouro que eles pilhavam dos ataques à vila de humano, recompensas de guerras e tudo mais, muita boa parte vai pro cartel globínico, tá? E esse cartel, ele se expande de uma forma gigantesca. Mas isso começa a criar, né, depois de um tempo, começa a criar, assim, certa invejas de outros cartéis goblins, né? Os cartéis goblins, né, para o pessoal melhor entender, ele é montado numa estrutura de príncipes, né? Então o cartel Borrachilha tem o seu príncipe, a gente tem o Galawix, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que é outro príncipe de outro cartel, e por aí vai. Alguns cartéis se unem, outros cartéis não se unem. Outros cartéis são hostil um contra o outro, tá? Mas o que importa é que, quando eles pisam em Kezan, Kezan tem que reinar ali as regras dos Goblins, né? Como se fosse um santuário deles. Fora ali a gente se mata e a gente se arrebenta. Ali em Kezan a gente se respeita. Apesar que em certo momento onde Kezan começa a ser liderada pelo Galawix, e o Galawix fica com uma ideia assim de, já que eu não estou no continente principal, eu não quero vocês aqui, porque vocês já estão lá com o seu cartel. Então deixa eu aqui, vocês ficam lá e ponto final. Mas tem um evento que acontece em Kezan, é o evento que você presencia quando você joga com os Goblins, que é a explosão do vulcão do Monte Cajaro, se não me engano é isso. E aí, com a explosão desse vulcão, eles têm que sair dali, né? Eles não conseguem ficar ali mais em Kezan. O Monte Cajaro, ele entra em erupção devido aos efeitos do cataclisma, tá? E os Goblins dali, eles são forçados a sair, tá? O cartel do príncipe Galawix, que é o nome dele é Biglewater Cartel, eu não sei qual que é o nome em português, o pessoal daqui a pouquinho aí... É o Bom de Bico, não? Eu acho que deve ser. É o cartel do Galawix, eu acho que é a reputação que você pega com ele, só pode ser. Eu não tenho certeza, mas é o Biglewater Cartel, tá? A gente tem o príncipe Maud, que é o predecessor aí do Biglewater Cartel. A gente tem o príncipe Steamweedle, que ele leva o nome do cartel, o nome dele é Steamweedle, e o cartel dele é Steamweedle, que é o cartel Borrachilha, que foi o pessoal que falou, né? Sim. Eu não sei os nomes em português. E a gente tem aí o príncipe Donais, que se juntou em certo momento com o Galawix, tá? O cartel dele foi embora e foi destruído, e ele se juntou com o Galawix, tá? A gente tem demais cartéis diversos espalhados em Azeroth, né? E esses cartéis um pouco menores, eles não são liderados por um príncipe. Eles são liderados por uniões comerciais. Então são diversos mercadores. Esses mercadores são comerciantes, leiloeiros, traficantes, tudo que você imagina e é relacionado a dar grana. Eles se unem, cada um deles, e formam um pequeno cartel. Esses pequenos cartéis, que são espalhados por Azeroth, né, eles não recebem o reconhecimento desses príncipes e muitas das vezes se tornam hostis, tá? Mas isso de hostilidade é em relação Bom de Bico igual Steamweedle e Borrachilha igual Biglewater. Boa. É isso aí. Bem lembrado. É que os nomes em português eu realmente não sei. A gente tem esses cartéis menores não reconhecidos, eles não são reconhecidos por esses príncipes, tá? Mas não significa que eles não sejam reconhecidos por você, herói, né? Que não jogue com Goblin, ou até jogando com Goblin. Porque quando você joga com Goblin, por mais lá que tem o cartel do Galawix e tudo mais, você é meio que um semifacção. Você é simplesmente um Goblin, né? E você é livre para se aliar a qualquer um. Por isso você, como joga com Tauren humano,
Undead e tudo mais, em certas regiões, quando você faz alguma coisa que tem interesse comum de 1 ou 2 cartéis, você ganha reputação ali, você mata um AD, você ganha reputação com 15 cartéis. Aí você fala, pô, mas esse cartel não tem nem aqui nessa região, mas em algum momento, se esse cartel se aliou ao outro, eles têm objetivos em comum. Por isso que você ganha essas reputações em comum, tá? Isso era uma dúvida que tinha no passado num pessoal que estava, por exemplo, ali em Winter Spring, e fala assim, pô, ali tem um cartel, mas eu mato um AD lá e eu ganho com um cartel lá de Kalimdor, né? Lá embaixo ali de Hatchet. Por quê? É exatamente por isso. Eles fazem alianças com cartéis menores, e quando você faz alguma coisa para um cartel, se ele é aliado a outro, você também ganha a sua respectiva reputação, tá? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Andreas 19 ou Andreas, tanto faz, homem ou mulher, perguntou se a Jacamite, né, o Kajamite, na verdade, Kajamite. Né? Kajamite, se ele não pode ser um sangue de um Old God como é a Saronite. Pode. Essa é a maior especulação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no finalzinho do lore, que tem uma imagem especial pra gente mandar aí, que é uma especulação muito minha pessoal de pesquisas, e como eu sou também um leitor frenético de HP Lovecraft, e eu vou assimilando algumas coisas que eu sei que a Blizzard tira muito disso também, eu faço as minhas próprias especulações. É o também. Seu fan-made sobre isso. Isso, eu fiz o meu fan-made sobre isso, boa, tá? Uma coisa que é legal a gente falar aqui também é como que funciona a hierarquia dos Goblins, tá? Essa hierarquia, ela serve para todos os cartéis, né? E ela começa, os cartéis grandes, tá? E ela começa ali no Trade Prince, que é o príncipe comerciante, né? Que são os ícones, que é o Steam Widow, que é o Galawix e tudo mais. A gente tem o Mogu, né? O Mogu, são homens e mulheres de negócios, né? Então eles são assim, por exemplo, se um cartel ele é relacionado a corte de árvores, né? Então esse Mogu, ele é responsável por contratar as máquinas, comprar as máquinas e tudo mais. Se é um cartel responsável por mineração, o Mogu ele é responsável por contratar os escravos e por aí vai. A gente tem o barão, né? Cada príncipe possui um barão. O barão ele é como se fosse um magistrado e ele tem que garantir, né, que certos fragmentos do cartel que existem em diversos lugares paguem as taxas para o príncipe. Então, por exemplo, a gente tem o cartel Borraquilha, você pode ter várias cidades que têm representantes do cartel Borraquilha, várias mini-vilas. E o barão ele tem que ir nessas vilas aí e ele vai e pega o gold, tá? É muito interessante que se você prestar atenção, tem certas vilas globínicas, né, que você tem uns NPCs que começam a chegar aí, uns chegam de mula, uns chegam tipo de, eu acho que é meio que um jegue, não sei. É tipo um mini cavalo, um mini pônei, eles ficam na entrada um pouquinho, mexem um pouco o braço e eles vão embora. Né? Se você selecionar esses caras, você vai ver que o título deles ali é Barão alguma coisa, tá? Eu tentei achar uma screenshot, tentei fazer uma screenshot disso hoje pra vocês, mas eu não consegui porque eu fui muito em cima da hora, mas fica de lição de casa pro pessoal aí. Se você for em Hatchet, você vai ver muito isso. Eles chegando de... Em Hatchet, você tem um barão que chega com guarda-costa. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem um barão que ele chega aqui, o guarda-costa dele é um ogro. Né? Eu não sei se o pessoal vai lembrar disso. A gente tem os escravos, né? Temos os escravos que também fazem parte. Os escravos acho que dispensa, né, a apresentação. São os escravos mesmos, né? A gente tem os Trade Fleets, que são os capitões, vamos dizer assim, de embarcações globínicas que fazem esse comércio naval. Vai para uma cidade ou outra, desde que ela tem um porto, e vão lá e tentam vender as geringonças deles, né? A gente tem aí, deixa eu ver, e a gente tem o diretor. O diretor, você vê como que funciona a sociedade globínica, né? Bem assim, né? Os nomes que a gente conhece. O diretor, ele é responsável por tudo aquilo que envolve construções
globínicas que a gente conhece, construções relacionadas a foguetes, aquelas pistas de lançamento, aquelas lentes nas construções e tudo mais. Tudo que envolve mecha, né, fica com responsabilidade aí do diretor de concluir, projetar e fazer isso andar, tá? Isso é bem legal. Eu racho o bico quando você vê algum diretor. O diretor, você bate o olho nele e você vê quem que é. O diretor é aquele goblin que geralmente tá com uma roupinha social, tá? Você já viu aquele goblin com terno e gravata andando por aí? Ele é um diretor. Você pode clicar nele que você vai ver lá entre os Cool Shades Director. É bem legal. Certo? Existem alguns heróis e personagens importantes, tá? Só que, por exemplo, se eu for falar do Gasganet, né? Gasganet é um importante aí pra galera. A gente vai abordar ele em certo evento que vai envolver o Thrall, tá? Então a gente não vai falar dele agora. O Galawix a gente vai falar também quando os Goblins entram na Horda, que é um outro evento, é uma outra rodada de lore. Uma das coisas que é legal a gente falar aqui, e Koja, você pode até soltar essa imagem, a imagem chave pro pessoal, né? Ah, você quer que eu mande a última imagem? Pode mandar já. Beleza. Pode mandar porque a gente já tá chegando no finalzinho aqui. Uma coisa que é legal vocês entenderem, que a Blizzard ela tira muito do conteúdo dela base de coisas que já existem. Mitologia grega, romana, celta, egípcia e tudo mais, né? E algumas coisas, lugares que a gente conhece, né? O Monte Kajaro que tem no World of Warcraft, ele é uma referência ao Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro é um monte africano, é conhecido como a maior montanha vulcânica que tem na África. Não sei se todo mundo sabia isso. É mais ou menos ali, se não me engano, se não me falha a memória, é na Tanzânia, né? Esse monte, o nosso queridíssimo autor H.P. Lovecraft, em um dos livros que conta do Cthulhu Mitos, né? Cthulhu Mitos. Quem é o Cthulhu? Vamos introduzir, porque tem muita gente aí que não entende, e o FDC Games já é a segunda ou terceira vez que ele fala assim, Cojo, o que tem a ver o WoW com Warhammer e Lovecraft? E é exatamente isso que você vai falar agora. O HP Lovecraft, ele é um cara que ele se especializou em contos ou histórias de terror, e ele criou um mundo imaginativo, e tem até um RPG sobre isso, que você é uma pessoa normal, e quando você vê os monstros que é do Lovecraft, você vai perdendo sanidade até ficar louco, e isso é uma coisa que se você associar ao Yogg-Saron, né? Exatamente. E o Duar, que é muito legal. Então, fala um pouco do HP Lovecraft e o quanto isso influencia a Blizzard e tudo mais. Isso, o Cthulhu Mitos, né? Vamos pegar assim, a parte do Cthulhu Mitos do HP Lovecraft que a Blizzard utilizou. Isso é a construção que a gente conhece como deuses antigos, né? Tudo que a gente tem relacionado a deuses antigos, a Blizzard tira do H.P. Lovecraft. O H.P. Lovecraft, ele cria diversos livros de terror, mas ele tem uma saga que chama Cthulhu Mitos, que envolve criaturas totalmente bizarras que existem dentro e fora do nosso planeta e em outras dimensões também, né? E são criaturas totalmente caóticas, perversas e fanfarronas, assim, digamos, né? Cada um tem alguma coisa em específico. Esse que vocês estão vendo aí na live, ele é o Cetalpa, né? Eu acho que, Koja, se jogar um pouquinho mais pro lado, tem o nome até, aí isso aí foi tem sim. Deixa eu jogar. É um fan-made que fez, tá? O Cetalpa, se você procurar exatamente do jeito que tá escrito, você vai encontrar o que é o Cetalpa, né? De início, a gente batendo o nome e você pensa, será que tem a ver com Cetum? Não, ele não tem a ver com Cetum. Tem existe uma crônica no Cthulhu Mitos que fala do Cetalpa. O Cetalpa, ele é um deus, né, que ele habita as montanhas de Kilimanjaro, né, na Tanzânia. Exatamente assim, o Lovecraft aborda também regiões que existem aqui, né? Na Tanzânia, lá naqueles lados da África, né? E o Cetalpa, ele habita um vulcão, né? Ele habita um vulcão, e na cabeça dele, onde vocês estão vendo essas bolinhas, assim, um pouco mais pintadas, são grandes minérios preciosos. Esses minérios preciosos, eles chamavam a atenção de humanos, né? Que queriam lá
se enriquecer, achavam que aquilo tinha algum valor, e quando esse humano tinha contato com isso, ele falava exatamente o que o Koja falou, ele perdia a sanidade dele chegava a zero, e aí o Deus antigo começava a trabalhar nele, né? Criava ele, moldava, matava, mastigava, criava, evoluía e fazia o que quiser, né? Então, na minha opinião, eu acho assim, né? Como a Blizzard já utilizou o nome, pegou lá a referência de Kilimanjaro, pegou uma referência de Kajamite, né? Tipo, Kajamite e Kanjaro, né? Tem a ver assim, né? É similar, são coisas similares, né? Eu acredito, na minha opinião, que talvez tenha um deus antigo, com certeza não vai ser esse nome, né? Com certeza não, mas que sim, esses minérios tenham a ver com algum deus antigo, e esses goblins que tiveram esse contato, eles pegaram esse minério e aí eles começaram a evoluir dessa forma. Eu acredito muito nisso. Os goblins, eles são assim mais audaciosos que os gnomos, né? Os goblins, talvez por eles já estarem aqui, talvez por eles já serem assim dominados, talvez por eles terem certa inteligência que os gnomos não têm, né? Os goblins, eles foram tocados possivelmente direto pelos deuses antigos, talvez pela interferência do Kajamite, né, inclusive. E os goblins, eles têm a curiosidade, né? Então, se você perceber os goblins xamãs, eles meio que utilizam, eles dominam de uma forma meca os elementos, né? Então, tipo, o negócio do fogo é algo mantendo o fogo aceso. Uma fornalhazinha, tipo uma fornalha. Isso, não é algo comungado exatamente com os elementais. É como se fosse, até falando na gíria globínica, uma gambiarra, né? Os gnomos realmente não têm interesse nisso. Eles não têm, eles não acham que aquilo é válido para eles. Eles não acham que aquilo possa influenciar ou melhorar a tecnologia deles de alguma forma, né? Como os gnomos são muito relacionados aos titãs, assim como os anões, eles acham que eles já foram criados de uma maneira que eles mesmos conseguem se aperfeiçoar naquilo que eles já são bons. Os goblins não. Como eles já são audaciosos, loucos, perversos e tudo mais, eles sempre estão tentando coisas assim, bem na gambiarra mesmo, né? Talvez esse seja um dos motivos. Chegamos ao final dessa quarta parte dessa terceira roda de histórias, as raças não sementes. Neste vídeo falamos sobre os goblins. Muito obrigado para você que ficou até agora escutando sobre o lore do WoW e para você que ainda está acompanhando as lives ao vivo. Conheça o nosso trabalho em kojanowo.com.br. Não deixe também de seguir e acompanhar o Durocar na White Wolf Clan. Ele sempre faz lives de lore de World of Warcraft. Na descrição desse vídeo você encontrará os links para o canal do Durocar, assim como as referências usadas para fazer essa live de lore. Deixe um recado aí embaixo, com certeza nós iremos responder, retirar suas dúvidas e ainda aceitar a sua sugestão. Aproveite para me falar se você está gostando ou não dos vídeos. Nos ajude enviando esse vídeo para alguém que curte lore como você, dando seu like e fazendo um comentário. Já conhece o site novo do Grupo Koja? Visite então kojagamer.com.br. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.